A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. Apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com a alegria de sempre, alegria renovada, alegria de estarmos trabalhando aqui com uma perspectiva maravilhosa de futuro, porque o futuro será sempre o resultado do que estamos plantando hoje. E se nós estamos nos importando com o próximo, se nós estamos fazendo com que o próximo realmente seja esse ser importante nas nossas vidas, com certeza nosso futuro será maravilhoso, será muito melhor. O nosso, o de quem planta, como daquele que colhe. E não se colhe sem plantar, né? Então precisamos plantar para podermos colher. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como disse na semana passada, nós vamos repetir o texto que nós estudamos na semana passada, até porque a Fabiana e o Henrique não participaram, para dar chance para a Fabiana e o Henrique falarem um pouquinho a respeito do ponto de estudo. E nós vamos ler novamente o trecho, que é o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 16. Vamos à leitura, então. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes? De graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrares numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecer ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos receber e não der ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Bem, meus queridos amigos e irmãos, voltando então para a continuidade do estudo, eu queria aqui chamar a atenção essa questão de graça recebestes, de graça dai. Que coisa! De graça recebestes, de graça dai. Nós
Vimos muita gente repetir esse trecho, mas será que a gente se atenta realmente para este trecho? Será que a gente percebe a importância disso? Tudo o que nos chega de graça. Mas eu estou pensando só em dinheiro? Ou existem outras coisas que eu recebo como recompensa de algo que eu fiz? Às vezes a gente fica travado ali nos bens materiais, né? Mas uma concessão de alguma coisa, um elogio, não que o elogio seja ruim, mas será que eu estou fazendo algo para receber o elogio? Será que eu estou fazendo algo porque aquela pessoa pode ser útil e me conseguir um emprego bom? Então, a gente tem que refletir tudo isso. O de graça é de graça mesmo. Deus não pediu nada para nos dar o que nós temos. Deus não pediu nada para nos criar. Deus não pediu nada para colocar dentro de nós tudo aquilo que nós precisávamos para crescermos moralmente. E mesmo que nós quiséssemos dar alguma coisa para Deus, Deus já tem tudo, né? Não precisa de nada. Mas vamos então passar a palavra para os nossos irmãos que vão conversar conosco hoje. Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui, né, para dar continuidade ao estudo dessa passagem aí de Jesus, segundo Mateus, não é? Capítulo 10, versículos 1 a 16, conforme está sendo proposto aqui pelo João. E a gente tem tanta coisa para falar, né, aqui, a respeito dessas passagens. Eu, lendo novamente agora e ouvindo novamente aqui também o João passar para a gente, me vieram duas situações aqui importantes, né, que eu vou destacar aqui, né, e vamos deixar, assim, claro, dar a oportunidade dos nossos irmãos darem continuidade, trazendo aqui seus comentários, não é isso? Ele chama, né, os 12, né, os 12 apóstolos, e lá no versículo 7 ele diz: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, quando a gente pensa em espiritismo, quando a gente pensa em doutrina espírita, nós nos encontramos, né, justamente o que? Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, como a segunda grande revelação, a segunda grande forma pela qual o Criador nos enviou, segundo a nossa condição de compreensão, não é? Esse anúncio, tá? Porque a gente entende que Moisés anunciava o que? A terra prometida, não é isso? Jesus veio e falou de quê? De um reino dos céus. E o Espiritismo vem e descortina tudo isso, mostra pra gente a realidade de um mundo paralelo, né? E de mundos habitados e de outras formas de vida, inclusive, que poderiam se manifestar, não é? E claro que dependendo de características e etc., para que todos pudessem perceber, né, esses mundos. Mas trazendo para a gente o quê? As informações verídicas, trazendo para a gente a grande verdade, porque Jesus não pôde falar a todos nós sobre todas as verdades, né? Eu digo nós por quê? Porque nós estávamos lá. Hoje, sabedores da doutrina espírita, não é isso? Ao menos um pouquinho dela, já podemos desconfiar de que estivemos lá, não é? A gente não iria compreender como sabemos hoje, como nos foi trazido hoje, como nos foi codificado por Allan Kardec, não é? Então, nesse versículo, tá? E no seguinte, que é o 8, ele vai dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, não é isso? Ele vem falando de toda essa situação, mas para você continuar pregando sempre, não é? Que existe um reino, que existe algo que é palpável, que é alcançável também, tá? Então eu me lembrei da mensagem do Emmanuel, né, ao Chico Xavier, e a gente já citou essa mensagem aqui em algumas vezes, né? Uma mensagem que foi deixada em 1939 no livro intitulado Emmanuel também, tá? A mensagem aos médiuns, lá no capítulo 11, né? O médium, né,
vem, né, com aquela incumbência de o quê? De sair e pregar a boa nova da imortalidade da alma. Né? O corpo se extingue, a alma, contudo, sobrevive a tudo isso e continua, não é? E dá a sua continuidade, dá o seu prosseguimento, tá? Então, daí a importância de você trabalhar as questões ligadas à cura, e a gente abre um parênteses dizendo aqui que, na sua grande maioria, elas vêm do espírito, não é? E elas passam, né, de alguma forma ali no perispírito para o corpo físico, para que a gente possa almejar, né, corpos físicos melhores, corpos físicos mais saudáveis e vidas, né, reencarnações mais promissoras, tá? Lembrando sempre, claro, que ninguém reencarna para dar errado, tá? Por mais que a gente ache que alguém esteja numa situação muito difícil, não é? Essa é a melhor reencarnação de todos nós, sem dúvida, tá? Sem dúvida nenhuma, alguma coisa nós conseguimos sim levar de bom para o nosso caminho, para o nosso futuro, e que vai nos servir de amparo, vai nos servir de luz, tá? Um outro ponto importante, eu pulo aqui para o versículo 12, não é? 11 e 12, em que ele vem dizendo o quê? E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E nós encontramos justamente isso lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, buscai e achareis, no seu item 10, nós encontramos essa passagem, né? Então, resumindo, Kardec diz assim, né, pra gente, entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Olha a importância da gente trabalhar nossa mente, trabalhar o nosso pensamento na obtenção sempre de boas energias, não é? Na obtenção sempre de estarmos ligados aos auspícios da vida maior, não é? O máximo que puder, para que possamos usufruir muito bem desses fluidos, desses bálsamos, né, que vão nos trazer paz, que vão nos trazer tranquilidade para a nossa caminhada, para as visitas que vamos fazendo em todos os lugares, né? É importante que a gente possa lembrar sempre de evocarmos, né, essa paz que vem do alto, que vem de Jesus, que vem dos bons espíritos. E repetindo hoje, sabedores da doutrina, né? Sabemos sim que precisamos ter essa paz como um carro-chefe, o amor, para que possamos estar cercados sempre de bons companheiros espirituais, de boas companhias espirituais, né? Não que não estejamos, estamos, mas só nós precisamos nos ligarmos mais a estas companhias espirituais. Excelente ponto de partida, João, que você traz hoje para que a gente possa dar continuidade às reflexões da semana passada a respeito desse trecho do Evangelho que é tão rico e que realmente nós vamos precisar de vários programas para conversarmos, e os nossos ouvintes com certeza terão o tempo necessário para aos poucos pensar também junto com a gente essas questões e até trazer perguntas, questões, comentários para que a gente possa enriquecer mais ainda o programa. Bom, eu queria retomar então esse ponto inicial sobre a nossa necessidade, eu diria até a nossa dependência com relação ao elogio, o tapinha nas costas, ou seja, algum tipo de retorno, algum tipo de retribuição, porque o que Jesus propõe para nós é exatamente o contrário, dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. Esse dar de graça são as oportunidades que a encarnação nos dá,
O conhecimento que nós recebemos, pensando especialmente nos discípulos, tudo aquilo que eles receberam de iluminação espiritual, pode ser inclusive os suportes materiais, os apoios familiares que nós temos, cada qual segundo as suas necessidades evolutivas. E em geral, a gente não só não é grato, não tem gratidão com relação àquilo que nós recebemos de graça, como também nós queremos ter uma retribuição, um retorno daquilo que nem sequer nós produzimos. Então isso de alguma maneira sinaliza ainda a nossa dificuldade de compreender profundamente aquilo que Jesus nos ensinou. E é por isso que esse trecho que você enfatiza hoje, João, é tão relevante para nós, porque nós deveríamos desenvolver muito mais aquilo que eu costumo chamar, em geral, de desapego, de abnegação. E se perguntar ao mesmo tempo, será que nós realmente praticamos o bem em prol do outro, de alguém que realmente vai receber aquele bem ou aquela prática caridosa como sendo o principal alvo dessa nossa ação? Ou será que nós, quando praticamos esse bem, visamos em primeiro lugar o nosso bem, ou o nosso bem-estar, ou esperando inclusive esse retorno, que muitas vezes é um retorno, esperamos um retorno material, não é nem um retorno afetivo, um retorno do carinho, um retorno de um reconhecimento abstrato de um determinado grupo de pessoas. Então é importante que a gente retome o trecho que você leu, quando Jesus diz: não tomei o caminho dos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos. E aí cabe talvez uma explicação rápida desses dois termos, que são tipos sociais muito característicos daquele momento em que Jesus nasceu. Quem são os gentios? O termo gentios tem diversos sentidos. Eu queria só lembrar rapidamente 2 ou 3 deles. Primeiro, o gentio é uma forma de abordar aqueles que não são cristãos, são os não cristãos. Né? Inclusive, em alguns dicionários, o termo gentio é sinônimo de pagão. Pagão que não é um termo muito bonito, ainda mais para os dias de hoje, não sei se vocês concordam, mas o pagão é uma forma de estigmatização de determinados grupos, é uma forma de preconceito, ou como os antropólogos costumam dizer, é uma forma de etnocentrismo, já que o outro não pensa como eu, tem uma outra prática religiosa, ele é inferior a mim, ele é um gentio, ele é um pagão ou algo parecido. E há um terceiro sentido do termo gentio, que também nós encontramos nos dicionários contemporâneos, que é o gentio como sinônimo de pessoa incivilizada ou selvagem. O que nos importa aqui é perceber que Jesus não estava remetendo, evidentemente, a essa noção mais preconceituosa do termo gentio, que na verdade foi sendo modernizado nos últimos séculos. Jesus estava remetendo ao primeiro sentido que eu citei. Jesus está querendo dizer: não tomei o caminho dos não cristãos, não tomei o caminho daqueles que não fazem parte da cultura hebraica, digamos assim, porque esses não estão preparados para ouvir aquilo que eu ou vocês têm a dizer para eles. Eles precisam passar por outros processos, por outras experiências, e nós precisamos aprender isso também. Nós precisamos aprender que o nosso discurso, as nossas narrativas, os nossos argumentos, eles não serão reconhecidos ou entendidos por todos da mesma forma. De certa maneira, penso eu, Jesus está dizendo: não perde tempo com isso, porque não é o momento deles entenderem aquilo que eu estou dizendo. E nesse sentido, Jesus completa dizendo: nem entreis nas cidades dos samaritanos. Quem são os samaritanos? Primeiro que samaritanos são aquelas pessoas que moram ou nascem numa região da área que hoje nós entendemos como sendo Israel, chamado Samaria. Era uma região da Palestina naquela época. Mas os samaritanos também significavam um outro sentido. Além de uma localização geográfica, os samaritanos eram um grupo étnico-religioso que, curiosamente, eu não saberia dizer exatamente porquê, não se consideravam judeus,
ou seja, eles não se identificavam totalmente com o judaísmo. Muito provavelmente, e aí é a minha suposição, e os nossos ouvintes podem e devem, inclusive, estudar e aprofundar e até me corrigir se eu estiver dando algum dado histórico equivocado, me parece que os samaritanos estavam um pouco mais evoluídos espiritualmente e já não acreditavam em determinados rituais ou determinadas atitudes ainda mais materialistas da cultura judaica daquele momento. E isso nos leva a um terceiro sentido do termo samaritano, que é aquele que para nós aqui é o mais importante. No sentido figurado, samaritano é a pessoa de bom coração, é a pessoa que tem o seu coração repleto de caridade. Eu entendo que Jesus, quando fala não entreis na cidade dos samaritanos, estivesse dizendo: não é necessário perder tempo tentando convencer os samaritanos da minha palavra, porque eles de alguma forma já a entendem sem que eu precise interferir na sua visão de mundo. Os samaritanos eles já tinham uma proposta da caridade, da paciência, da benevolência. Então não fazia sentido que os discípulos de Jesus entrassem na cidade dos samaritanos, ou seja, Samaria, ou travassem conhecimento com eles, tentando convencê-los daquilo que eles já sabiam ser real, daquilo que eles já sabiam ser importante para a evolução deles. Então veja como logo no início dessa fala de Jesus, ele deixa muito claro quais são os grupos que não precisam ou não precisavam naquele momento ouvir a sua palavra. Um grupo porque não estava pronto para entendê-la, e um outro grupo que já entendia por outros caminhos, por outros vieses ou por outras formas de conhecimento. E nesse sentido Jesus termina essa primeira parte da sua fala dizendo o seguinte: dirigi-vos às ovelhas perdidas, ou seja, aqueles que não são sãos, como os samaritanos tendiam a ser, nem aqueles que estavam totalmente enviesados no sentido negativo do termo. Se preocupem com as ovelhas perdidas, porque são aqueles que estão doentes, são aqueles que precisam ressuscitar seus espíritos, são aqueles que precisam entender que o caminho que eles trilham não está correto e por isso eles estão endemoniados, ou, para usar o termo espírita muito mais adequado, aqueles que estão em processos obsessivos. Ou seja, são as ovelhas perdidas que precisam ouvir que o reino dos céus está chegando. E nesse sentido Jesus vai dizendo que o papel dos discípulos é curar os doentes, ressuscitar os mortos e por aí vai. Inclusive ressuscitar os mortos de espírito. A gente pode depreender que não são os mortos no sentido físico, fisiológico, mas sim os mortos de espírito porque estão estagnados na sua evolução espiritual. E aí a gente volta a essa questão que o João levantou para nós, que é a questão da retribuição. Porque Jesus, mais para o final, vai falar: sejam simples, sejam humildes. Vocês não precisam de 2 túnicas, não precisam de cajados. Vocês precisam da palavra, vocês precisam da vontade, vocês precisam do sentimento. E se você precisa da palavra, do sentimento, é preciso que isso esteja dentro de si, independente do retorno que você vai ter. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa A Consolação de Jesus de hoje. E queria que vocês mandassem as mensagens para nós através do WhatsApp, que é o 21 98459 3950. 98459 3950, DDD 21, é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Aguardamos então a sua mensagem. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, que tem o objetivo de estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita.
e vai ao ar todos os sábados das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. Vamos então dar continuidade ao estudo de hoje, passando a palavra para o Henrique e depois para a Fabiana. Queridos amigos, queridos irmãos, que alegria poder voltar aqui aos microfones da rádio, compartilhar junto aqui com todos esses companheiros o programa A Consolação de Jesus. Então, mandando ver aqui nessas ilações que compõem, eu diria mais do que um raciocínio, mas compõem em nós um sentimento, são valores que eles nos ajudam a compreender a vida, nos ajudam a observar na vida que nos toma, na vida que nos é proporcionada, uma compreensão que ajuda-nos a ascender. Essa ascensão que nos aproxima dos destinos futuros de toda criatura irá alcançar. Essa é uma grande questão. Só que a gente precisa aprender a caminhar na vida e lidar com as circunstâncias como elas são, observar as necessidades que a vida proporciona a todos nós para enriquecer a nossa vida, ou seja, nos trazer qualidade. E a gente não poderia passar por essas situações imaginando estar só. É sempre com o outro, a presença do outro, as dificuldades que o outro traz e as dificuldades que a gente também passa para as outras pessoas. Como os nossos irmãos estavam comentando aqui, a respeito desses versículos tão preciosos para todos nós, desse Evangelho segundo Mateus, o capítulo 10, que vai desde do versículo 1 até o versículo 16. Então, o Leopoldo comentou a respeito de alguns, o Renato, o João também, e aqui eu fico imaginando, olhando todos esses versículos, é tanta riqueza junto que a gente procura escolher, um tem a ver com o outro, porque todas as coisas têm um sentido próprio e nos dão essa noção do quão é importante estarmos atentos diante das necessidades que a vida tem para nos ofertar. E, como disse há pouco, estando em contato com as outras pessoas. Esse versículo 7, por exemplo, onde é dito aqui, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Isso me chamou muita atenção, porque a gente encontra nas páginas das obras espíritas, do trabalho especificamente do Allan Kardec e os espíritos superiores, uma frase muito parecida, só que num contexto mais atualizado, onde os espíritos dizem assim: hoje não mais vos dizemos que os tempos estão próximos, mas vos dizemos que os tempos estão chegados. Encontramos isso na Revista Espírita, acho que de 1858, principalmente, no início ali, o primeiro ano da Revista Espírita. E a gente percebe no tom a presença constante daqueles que iniciaram lá atrás com Jesus um trabalho, e até poderíamos dizer que anteriormente à própria encarnação de Jesus, esse trabalho já vem sendo realizado pelo próprio, porque nós sabemos perfeitamente que Jesus é aquele Yahvé, aquele espírito que se designa para Moisés o eu sou, ou seja, Yahvé. Jesus e Yahvé, o Espírito da Verdade, são os mesmos, porque esse Espírito acompanha a gente no processo evolutivo. Ele é aquele que alcançou a perfeição. Não cansamos de dizer isto, de repetir 1000 vezes, quantas vezes forem necessárias, porque ele é o nosso guia, o nosso modelo. Ele é o responsável pela evolução dessas bilhões de almas que existem nesse planeta. Então, antes que Abraão existisse, eu sou, já disse ele também. Então, ele acompanha a gente nesse processo. Então, não é difícil dizermos aqui, que o Yahvé é ele, mas basta consultar aqui as páginas da própria Bíblia e vamos perceber exatamente isso. Então, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, como diz também o apóstolo, o discípulo João, o evangelista. Então, aqui, nesse versículo 7 do capítulo 10, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E, como disse ainda há pouco, o texto
na Revista Espírita, onde os Espíritos dizem: hoje não mais vos dizemos que os tempos estão próximos, mas sim que os tempos são chegados. Porque realmente chegaram os tempos onde todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, ou seja, por cada circunstância, de acordo com o pensamento do Cristo, de acordo com o pensamento do Cristo, que revela para nós o pensamento do próprio Criador. Para que as coisas não fiquem tão bagunçadas, é preciso que o ser humano compreenda que ele é filho de Deus, que ele é imortal, que a comunicabilidade é um fato entre nós homens e entre nós, os outros homens desencarnados, como assim chamamos. Fazemos parte de um mesmo grupo num processo evolutivo. Então, quando Jesus nos ensina essas coisas, não é à toa. Então a gente vê a atualidade desses ensinamentos. Isso continua presente na nossa vida nos tempos de hoje, nesses anos em que estamos vivendo, pois que os espíritos do passado são os mesmos da atualidade. Nós somos os mesmos. E a nossa dificuldade em compreender e viver é imensa. Mas estamos melhorando a cada dia, como foi dito já aqui hoje, é que a nossa encarnação atual, ela é a melhor, porque estamos melhores do que fomos anteriormente, mesmo com as dificuldades que estamos atravessando. Então, o nosso irmão Renato diz isso, a gente percebe a gravidade, ao mesmo tempo profundidade dessa percepção, por conta de entendermos que é preciso continuar lutando muito, como muito ainda falta para a gente alcançar um estado superior de vida, mas que maravilha percebermos e entendermos que estamos já numa situação um tanto melhor. Um outro ponto que eu acho muito curioso, sempre me chamou muita atenção, é o versículo 10, em que nesse movimento em que os discípulos vão de 12 em 2, realizando muitas coisas, muitas curas, muitos ensinamentos, curando não só no sentido físico, mas também no sentido da compreensão, da retificação de ideias, na proposição de uma nova forma de olhar a vida, porque a gente encara às vezes as curas somente no sentido da cura de uma enfermidade física, uma deficiência ou alguma coisa que ocorre nesse sentido. Mas existem curas em vários sentidos, como diz lá logo no primeiro versículo, quando Jesus dá autoridade aos discípulos de promoverem curas, de expulsarem os demônios, etc. e tal. É uma linguagem específica usada à época, os espíritos que têm pouca evolução, afastando eles das circunstâncias da influência negativa, não só para favorecer os outros que porventura não mereceriam, mas também para favorecer estes de não continuarem fazendo tanta maldade, tanta crueldade, confundindo tanto as pessoas. Mas voltando aqui ao versículo 10, onde os discípulos caminham, produzindo grandes fenômenos, coisas muito interessantes, ele diz assim, que eles não levassem objetos de valores e coisas do tipo. E diz assim, nem alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Essa versão aqui do Ferreira de Almeida, um pouquinho diferente da que o João leu no início, mas o sentido é o mesmo. Então, eu sempre gostei muito dessa questão de que o trabalhador é digno do seu alimento. Para mim, sempre deu uma ideia, uma noção de saciedade, de limite, porque algumas traduções dizem que o trabalhador é digno do seu salário, o que não corresponde a esse sentido um pouco mais profundo que esse texto nos dá. Então, quando o trabalhador é digno do seu alimento, é como se imaginássemos assim, a gente come por necessidade as coisas, mas tem um limite, senão se a gente continuar comendo, a gente vai explodir, vai passar mal. Por isso que para mim, particularmente, dá essa ideia de limite, de saciedade. É preciso que através do trabalho a gente produza aquilo que é necessário para nós. E isso é muito sério, eu acho muito grave, porque a gente observa a história da religião e das religiões, o quanto os homens se perdem por conta disso aí. E só para terminar aqui a minha participação, isso me remete a um texto antigo, no Velho Testamento, no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1 e 2, onde é dito lá que o sacerdote não possuirá herança, porque a sua herança é o Senhor.
e são questões bastante graves em que as pessoas não param para poder refletir a respeito. E por conta disso, muitas vezes, compromete a nossa vida e todas as circunstâncias que nela envolve. Pegando o finalzinho aqui da fala do Leopoldo, que também foi o ponto que o João trouxe para a gente nessa semana, que foi a reflexão na questão que nos faz pensar sobre de graça recebei, de graça dai. Será que estamos mesmo passando adiante o que recebemos? Como nós estamos pensando e agindo sobre isso, sobre essa frase, sobre isso na nossa vida? De graça a gente recebe, de graça a gente tem exatamente doado, passado à frente? Será que realmente somos gratos pelas bênçãos que recebemos e nos colocamos à disposição daqueles que necessitam? Ou estamos sempre cobrando? Muitas vezes nem cobramos o valor, o material, o dinheiro, o pagamento em dinheiro. Mas eu estive refletindo que muitas vezes nós cobramos as pessoas os favores que nós fazemos, muitas vezes a gente tem uma cobrança emocional, sempre esperamos algo em troca dessa ajuda que nós fornecemos, principalmente se elas forem umas bênçãos espirituais. Nós não podemos ter nenhum tipo de pensamento de cobrança sobre isso, nem mesmo de agradecimento, meus irmãos? Porque se a gente faz, é porque a gente já recebeu ajuda e a gente recebeu esse chamado para que a gente possa ajudar os nossos irmãos, sem esperar nada em troca, nem mesmo a gratidão. Claro que receber um muito obrigado, uma gratidão é muito bom, é nobre e é justo, mas muitas vezes queremos evidência dessa ajuda que doamos, desse desprendimento que nós temos, e queremos o muito obrigado. E quando a gente recebe uma bênção, uma cura, um novo emprego ou uma outra coisa qualquer que estamos buscando, muitas vezes não somos gratos a Deus e não replicamos as bênçãos. Não fazemos pelos nossos irmãos pelo comodismo, muitas vezes pelo cansaço ou pela nossa rotina. Mas se alguém não nos agradecer ou retribuir, ficamos falando ou pensando, que ingrata, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou lá na casa espírita ou na igreja ou no templo e faço, me dedico e a pessoa não me deu nem um obrigada sequer. E Jesus, a outra parte que eu gosto de destacar aqui, é que Jesus instituiu os 12 discípulos com a mesma autoridade que ele tinha para ajudar, curar e levar a palavra para divulgar a boa nova. Ele disse, ide antes a casa de Israel, porque era seu povo, era suas raízes. Ele não estava ali excluindo os outros povos, mas é porque primeiro, na palavra diz, ide antes. Tanto é que Paulo foi depois aos ditos gentios, daqueles que não comungavam das leis dos judeus. Mas ele disse ide antes, porque ele primeiro queria que aquele povo, o seu povo, as suas raízes tivessem aquele conhecimento e tivesse a chance e a oportunidade de se redimirem, de aceitar aquele evangelho, aceitar aquela boa nova que Jesus veio nos trazer. E Jesus jamais poderia ser uma pessoa que excluía, pois eu acho que eu nunca, nessa história, vi uma pessoa que incluía tantas pessoas, tão inclusivo, Ele comia com pecadores, ele chamava discípulos para ser seus discípulos cobradores de impostos, ele curava cegos, leprosos, andavam no meio de pessoas simples. Temos 2 exemplos na Bíblia, dos samaritanos, que ele fala nessa passagem,
para não ir aos samaritanos, mas ele deu 2 exemplos de bons samaritanos. Um é a mulher de Samaria e o outro é a parábola do bom samaritano. Então, porém, a primeira missão era resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que endureceram os corações com tantas leis, com os dogmas e com seus vastos conhecimentos, e que não conseguiram mais enxergar o amor nessas leis, a compaixão e a misericórdia que a lei veio trazer. E foram se distanciando com o passar do tempo do verdadeiro sentido da lei, que é a conexão com Deus, conexão com a essência divina, e sentir a presença de Deus em cada passo das suas vidas. Então Jesus deu a missão para aqueles 12 de saírem pelas cidades, levando a palavra, né, de esperança, caridade, liberdade do espírito, e muitos não aceitaram. Porém, quem aceitou sentiu o poder de Deus se revelar na vida de cada um deles. Os desafios não se tornaram menores, pelo contrário, né? Naquele tempo os desafios eram maiores e mais tarde foram perseguidos, né? Mas eles estavam muito seguros que tinham feito a escolha certa. Eles estavam seguros que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. De graça dai, de graça recebei. Nós já recebemos a nossa oportunidade de estarmos aqui nessa existência para a nossa evolução. Então, quando doamos do nosso tempo, da nossa disposição, quando nós doamos ao outro, qualquer coisa que seja, principalmente na parte espiritual, nós já recebemos a nossa recompensa, que é essa nova oportunidade da nossa reforma, da nossa existência, de fazer diferença, de fazer melhor. Então, meus irmãos, que nosso trabalho seja sempre muito cheio de gratidão, sempre cheio de esperança e de boa vontade de fazer sempre o melhor, em agradecimento por todas as coisas que já recebemos. E saiamos como Jesus instituiu aqueles 12 discípulos naquele tempo. Ele instrui a nós hoje a sairmos para falar da boa nova, que é a esperança que ele tem para cada um de seus filhos, esse acolhimento, esse amor, essa paz que podemos conquistar a cada dia, nos achegando cada vez mais perto desse modelo que é o nosso Mestre Jesus. É isso. Estamos chegando então ao final do programa A Consolação de Jesus de hoje. Vamos agradecer a mensagem da Tércia de Nilópolis, que passando aqui para desejar um dia de prosperidade e harmonia com Jesus, diz a Tércia. Obrigado, Tércia. Também o Alcinei, fazendo as suas considerações. E Alcinei, o que Paulo de Tarso quis dizer quando ele falou que a letra mata, o espírito vivifica, em relação ao que era escrito naquela época em termos de parábola, em termos de simbologia. Só que a doutrina espírita ela é clara. Quando é dito na questão 226 que o estado do espírito puro é definitivo, ou seja, não há mais nada a evoluir após o espírito chegar a esse estado ou esse estágio de espírito puro. Bom, essa é a definição da doutrina espírita e está claríssima, tá bom? Bom, vamos aqui terminando o nosso programa, agradecendo a mensagem do Franklin Rosa Rocha de Guadalupe e também a todos vocês que carinhosamente têm nos ajudado a fazer esse programa, não só o programa A Consolação de Jesus, mas todos os programas da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado por nos aturar, não é isso? E vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa prece final.
Querido Mestre Jesus, sabemos, Senhor, que depois que Tu fizestes todo o bem à humanidade, como diz o Berto Roden numa das mensagens, Tu fostes crucificado, Jesus. Tantas e tantas vezes, Mestre, a humanidade se digladia e acaba machucando aqueles que mais ajudam, que mais fazem por nós, pela humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a importância do bem que as pessoas nos fazem. Ajuda-nos a ter clemência, a ter misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a sermos verdadeiros cristãos, fazendo ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Nós, Senhor, que passamos por dores, por sofrimentos, nós, Senhor, que muitas vezes clamamos a Tua interferência em determinados assuntos, numa doença, num problema de relacionamento, que nós compreendamos definitivamente, Senhor, que nós só colhemos aquilo que nós plantamos, que nós aprendamos a plantar corretamente, para que um dia possamos colher tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é amor. Que o Teu amor, Senhor, nos cubra a toda a humanidade e nos faça realmente amorosos, fraternos, misericordiosos. E como diz a prece de Cáritas, um dia nós poderemos ser o espelho que refletirá a divina imagem de Deus. Que a Tua luz e a Tua paz se façam com cada um de nós, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta, regenerar.